Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho nesse segundo dia de jogos de seleções dentro dessa última data FIFA do ano de 2024. Temos dois grupos da Nations similares, né, em relação à quantidade de pontos. A mesma coisa de Portugal, Croácia, Polônia e Escócia e, no mesmo ritmo, Espanha, Dinamarca, Sérvia e Suíça. Então as seleções buscam praticamente a mesma coisa. Isso vai facilitar o nosso entendimento e também a nossa percepção em relação às informações. Além disso, nós temos uma partida da Série B isolada aqui entre Operário e Mirassol. O Mirassol pode garantir o seu acesso para a Série A nessa sexta-feira à noite. E também temos eliminatórias da Copa do Mundo aqui do cenário da América do Sul. O Uruguai enfrenta a Colômbia e o Peru enfrenta o Chile. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta, dia 15 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento com Dinamarca e Espanha, grupo A da Nations. Lembrando que tanto os dois grupos que a gente vai comentar aqui hoje da Nations brigam por playoff, por acesso ao playoff para disputar o título da Nations League. Atualmente, quem detém esse título é a Espanha, atual campeã da Nations. A gente vai falar em simultâneo desses dois grupos A da Nations. Então nós temos aqui o grupo 1, que é o grupo de Portugal, e o grupo 4, que é o grupo da Espanha, né? Só para a gente enumerar aqui do que a gente está falando. Vou começar com Dinamarca e Espanha. Como eu falei, a pontuação dos dois grupos é similar, mas vamos começar com esse daqui, que é o grupo 4. A Espanha lidera com 10 pontos, a Dinamarca com 7. Isso aqui já mais ou menos dá uma percepção de que as duas seleções devem se classificar, muito provavelmente, até porque a Sérvia joga fora de casa contra a Suíça e a Suíça busca uma passada de rojão, vamos dizer assim, né? A bomba está na mão da Suíça para cair direto para a segunda divisão, para o grupo B da Nations, e a Suíça quer passar isso para a Sérvia. Então, basicamente, ali aproveitando essa questão de passagem de bastão ou de bomba, de problema, Espanha e Dinamarca podem acabar essa penúltima rodada praticamente já classificadas, a Espanha novamente seguindo aí em rumo a um playoff para buscar mais um título. A Dinamarca enfrentou a Espanha fora de casa e perdeu por 1-0 no último jogo. Foi um grande massacre da Espanha, com 5 grandes chances criadas. A Espanha poderia ter goleado a Dinamarca, então eu acho que essa cotação da Espanha ela é justa. Vamos começar falando dessa odd. Para mim essa cotação ela é justa. A Espanha vem jogando realmente muito bem. O único empate da Espanha nesse grupo foi contra a Sérvia fora de casa, num jogo onde a Espanha criou muito para poder marcar, até cedeu alguma oportunidade. Por sorte a Sérvia estava jogando com um time com uma escalação diferente. O treinador fez alguns testes na convocação, chamando uma galera mais nova, deixando de lado Mitrovic, Dusan Vlahovic, não funcionou, chamou essa galera toda de volta e agora a Espanha enfrenta a Dinamarca na casa da Dinamarca, quando a Dinamarca tem 100% do aproveitamento. Não tomou nenhum gol, marcou 4 gols, saiu obviamente na frente de todos os jogos e precisou de 3,25 de finalizações de média para conseguir marcar um gol. A Espanha, com o empate contra a Sérvia, acabou sujando, entre aspas, um pouco essa campanha fora de casa, tomou um gol, né? É verdade, marcou 4, teve um aproveitamento muito parecido com o da Dinamarca e tem um primeiro tempo e um segundo tempo também muito próximo. Acho que o que faz essa cotação da Espanha ser mais baixa justamente é o que a Espanha vem jogando, é o fato da Espanha ser campeã da Euro, é o fato da Espanha ser a campeã da Nations, é o fato da Espanha ser uma seleção hoje para ser batida, então justifica essa cotação um pouco mais baixa. O que a gente pode ter aqui de interpretação inicial? Bom, se o mercado cria uma expectativa da atual campeã da Euro e da Nations para ela entregar o que se espera e ela não entrega, o que nós podemos ter? Correção de preço. Então isso aqui é o básico que você tem que fazer, é interpretar uma cotação e levantar uma hipótese de correção. Por quê? Pode ser que a Dinamarca dentro de casa comece muito bem e a Espanha tem um comportamento um pouco mais reativo. Espanha sem o seu principal fundamento, que é ter a bola, que é propor o jogo, provavelmente essa cotação pode vir a corrigir. É claro que quando você pega uma equipe favorita, você tem que entender que o nível de correção que você tem que esperar vai de acordo com o que está se passando em campo. Então não é porque a Dinamarca está com a bola que a Espanha vai corrigir ou vai corrigir de maneira bruta. Não é porque a Dinamarca só finalizou uma vez que isso vai acontecer. Tem que ser uma sequência de bons lances da Dinamarca com a Espanha mostrando dificuldade para que essa odd corrija, tá bom? Em relação a você que é um punter, se você está buscando aqui uma aposta seca, eu acredito que a gente tem aqui uma possibilidade de um favorito que pode se complicar, porque a Dinamarca em casa é forte, joga com o apoio da torcida e sabe que um empate não é ruim.
O empate não é ruim, tá? A Sérvia tem uma seleção frágil defensivamente, é uma das equipes que mais sofreu gol no grupo, a que mais sofreu de fato foi a Suíça, o momento da Suíça não é bom, mas a Suíça dentro de casa pode surpreender a Sérvia e a Dinamarca com o empate indo a 8 pontos, ela praticamente garante a sua classificação, já que a Sérvia se perder, não consegue mais somar 8 pontos na última rodada, só somaria 7, mesmo que vença. Então o empate para a Dinamarca não é ruim, por isso para mim é um favorito que pode se complicar. Isso quer dizer que a Espanha não vai vencer? Não. Quer dizer que se você é um punter dá para tentar buscar um risco, né, já que é um risco considerável, uma cotação também um pouquinho mais elevada, tá? Talvez uma Espanha no segundo tempo, se a Dinamarca estiver na frente, quem sabe uma dupla chance, mas eu não te indico essa vitória seca da Espanha por aqui, até porque a Espanha, fora de casa contra a seleção da Sérvia, ofereceu mais chances do que deveria e a Dinamarca tem bons jogadores ofensivos para aproveitar essas chances. Fechou? Outro jogo do grupo é Suíça e Sérvia. Aqui, para a Sérvia ainda vale possibilidade de classificação. Caso a Espanha vença a Dinamarca seguiria com 7, a Sérvia vencendo vai a 7 e no último jogo temos um confronto da Sérvia com a Dinamarca, as duas com 7 pontos, aí daria jogo, aí seria interessante. Caso a Dinamarca não perca para a Espanha e a Sérvia não vença a seleção da Suíça, a Dinamarca vai estar praticamente classificada e aí a bucha na última rodada vai ser para ver quem vai ficar com a relegation direto, né, com o rebaixamento direto ou com a possibilidade do playoff para tentar escapar. Então é um jogo muito importante. Agora, uma equipe que marcou 3 gols, como é o caso da Suíça, ter uma cotação em casa de 1,80 contra uma seleção da Sérvia me preocupa, porque a Suíça nesse momento é uma das equipes na Nations que mais sofreu gol em toda a competição. É uma defesa horrorosa. Dentro de casa, a Suíça tomou 6 gols em 2 jogos. Então, eu não tenho nenhuma confiança para te indicar uma vitória da Suíça, mesmo sabendo que defensivamente, no nível técnico, a Sérvia é bem pior do que a Suíça. A Suíça fez uma Euro muito melhor do que a Sérvia. Mas da Nations, não sei se é uma queda emocional por conta do desempenho da Euro, mas na Nations, o desempenho da Suíça defensivamente é pobríssimo. Então, eu não tenho confiança para te indicar a vitória da Suíça 1,80, por isso, para mim, é um favorito que pode se complicar. É um mercado que está levando muito em conta o que a Suíça fez na Eurocopa. Claro que a Suíça tem mais de onde tirar, mas oferecer espaço para essa Sérvia, que mesmo sendo um time de, vamos dizer assim, cintura dura na defesa, ter atacantes como Mitrovic e Dusan Vlahovic se foram de novo convocados, essa Suíça pode ceder de novo oportunidade de gols, tá? Então eu evitaria o mercado de match odds ou evitaria trabalhar a favor da Suíça a qualquer custo. A correção de preço, se eu tenho um favorito que pode se complicar, ela é real, porque a Suíça pode não entregar no início o que o mercado está esperando, e eu vejo com bons olhos a possibilidade do ambas marcando 2 aqui. Por quê? A Suíça marcou e sofreu em todos os jogos que fez dentro de casa, a Sérvia não marcou, mas a Sérvia vai enfrentar uma defesa muito frágil, né? E lembrando, é uma situação onde as duas equipes têm que ir para cima. O ambas marcam me agrada. O 2,5 já fica um pouco mais ressabiado. Por quê? Porque é um jogo de 6 pontos. Na Suíça, no caso da Suíça, vencer é somar 4 pontos momentâneos e jogar um pouco da bucha para o lado da Sérvia. Para o lado da Sérvia, vencer é torcer para a Espanha tirar ponto ou vencer a seleção da Dinamarca para pensar em classificação. Então, 1-0 aqui ou o 2-0 aqui pode fazer com que uma das equipes dê uma segurada, tá? Até mesmo 1-1 pode acontecer nesse jogo. Então, eu tomaria um pouco de cuidado. O único potencial que eu vejo para que esse jogo tenha um cenário de over 2,5, 3,5, seria uma das duas equipes com 2 gols de vantagem estar buscando contra-ataque. E aí você só vai conseguir ter essa percepção no ao vivo, tá? Passando para o outro grupo, nós temos praticamente a mesma situação. Portugal na mesma pontuação da Espanha, Croácia na mesma pontuação da Dinamarca, Polônia e Escócia na mesma pontuação. A diferença é que as equipes das pontuações elas não se enfrentam, né? Aqui no caso a Escócia, que seria a Suíça, está enfrentando a Croácia, que seria a Dinamarca. Então é outro esquema, a gente tem que interpretar um pouquinho diferente aqui. Nesse caso, para a Croácia, sabendo que Portugal deve vencer a Polônia, porque Portugal joga em casa, basta para a Croácia um empate. E você jogar contra a Escócia fora de casa é sempre muito difícil. Saber
que um empate te beneficia, é uma informação importante. Então, para mim, é um jogo que eu tenho tendência de olhar primeiro para um favorito que pode se complicar, já que a Croácia não precisa da vitória e joga contra uma equipe física e muito boa na bola aérea, tá bom? Então, pro caso da Croácia, eu acho que é um favorito que pode se complicar. Também acho que pode ser um jogo para correção, se a Escócia começar muito bem, forçando essa cotação da Croácia a corrigir. O que a gente tem que tomar cuidado é, a interpretação pro lado da Croácia é de um time que vem com a corda no pescoço. A Croácia ainda tem uma chance de classificar, já que é um confronto direto, né, em relação à Croácia. A Escócia poderia somar 7 pontos também, só que teria que vencer os próximos 2 jogos, tirar ali sequência em relação a saldo. Então, para a Escócia é muito difícil, mas não é impossível. Então a Escócia tem que vencer. Essa necessidade extrema, essa corda no pescoço da Escócia faz com que a Croácia tenha espaço para contra-atacar. Então no final, né, no frigir dos ovos, a Croácia pode até ter mais vantagem de vencer esse jogo, mas como a Escócia precisa muito, para mim é um favorito que pode se complicar. Não vou te indicar mercado de gols no pré-live, no pré-jogo, porque sinceramente me parece um jogo de 6 pontos. Caso a Croácia esteja vencendo por 1-0, né, momentaneamente, ou esteja empatando, ou se a Escócia estiver vencendo por 1-0, não estou vendo esse jogo abrir tanto. O máximo que pode fazer esse jogo abrir seria a Croácia, que já está numa condição de classificação muito melhor, abrir 2-0, aí a Escócia vai para cima igual uma maluca, aí no live eu viria para trabalhar mais um gol, no caso o 2,5, tá bom? Esse jogo é às 16h45. Tem muita gente me pedindo para quando for falar do jogo, principalmente nos finais de semana, falar o horário. Vou começar a fazer isso, tá? Muito obrigado pela dica. Não tem problema, eu sei que para quem assiste no celular fica pequenininho mesmo. Vou tentar falar do jogo, vou tentar falar também das odds, né? Croácia com 2,15 de odd, Escócia com 3,40 de cotação. Então eu só entraria no mercado de gols nesse jogo caso a Croácia, que é o time que pode potencializar esse over, estiver vencendo por 2 gols de diferença, ok? Para finalizar, Portugal e Polônia. Aqui é um cenário mais esperado, né? É claro que Portugal pode ter dificuldade de achar o primeiro gol, ou Portugal pode acontecer como aconteceu contra a Croácia e contra a Escócia. Portugal pode tomar gol aqui e ter que fazer gol no final, mas é muito provável que Portugal vença esse jogo. Se você é um trader, é um jogo para você ficar de olho nos primeiros minutos para buscar estabilidade do preço, metodologia padrão de back favorito, se você tem essa metodologia validada dentro da sua cartela de métodos. E se você é um punter, aí você pode escolher trabalhar no desespero da Polônia, né? Porque como a Polônia está aqui com 4 pontos, se a Polônia tomar um gol de Portugal, já vai ficar difícil para a Polônia pensar em classificação, principalmente se a Croácia empatar. Então a Polônia tem que ir para cima, né? Então pensar numa vitória de Portugal por 2 gols de diferença pode não ser tão ruim. O problema é que dentro de casa Portugal venceu as 2 partidas por 2-1 e não cumpriu o handicap, mesmo quando era bem favorito contra a Escócia. Então, cuidado. Se você quer um cenário um pouco mais seguro, já que Portugal marcou no final desses 2 jogos que eu comentei, Croácia e Escócia, é tentar buscar uma odd mais elevada de Portugal lá por 70, 75 minutos, com menos tempo por jogar, mas também com uma cotação mais elevada. Você assume um risco maior também para ter um benefício numa cotação mais elevada, tá? Portugal vencendo por 2 gols de diferença ou já na frente do placar, você identificando uma Polônia exposta, aí trabalhar ao vivo no cenário de gols também não me parece ruim, tá? Cuidado que Portugal tem tomado gol com alguma frequência. Pra gente finalizar, vamos falar de América do Sul. Temos Uruguai enfrentando a Colômbia, que é um jogo bem parelho. Eu, sinceramente, nesse cenário à noite, eu viria somente se você é um trader aqui para trabalhar correção de preço. Se você é um punter, não acho que seja um bom jogo para você, porque não dá para ter um embasamento tão forte, né? Se você olhar aqui a seleção do Uruguai, é uma seleção invicta dentro de casa, mas pega uma Colômbia que também perdeu pouquíssimo fora. A Colômbia perdeu apenas a última partida fora, a única partida que ela perdeu para a Bolívia, na altitude. Não dá para crucificar a Colômbia por conta disso. A Colômbia é uma seleção que costuma ficar vários jogos sem sofrer gol, então me parece um jogo mais tendencioso para uma correção de preço para se trabalhar ao vivo. Você ter um embasamento para escolher uma das 2 seleções para apostar aqui é mais difícil, tá? Nos últimos jogos entre elas, olha só, a Colômbia surpreendeu o Uruguai na Copa América por 1-0, né, vencendo e se classificando. Tivemos 2 empates em sequência aqui, e da última vez também, de novo, né, que a Colômbia visitou o Uruguai, também já tinha vencido por 4-2. Então, se fosse uma cotação mais baixa, até diria que era um favorito que poderia se complicar, mas é uma odd bem mais parelha. Peru e Chile, nós temos uma situação do Chile aqui complexa, né? Acaba sendo um confronto direto ali debaixo da tabela. Olhando para a seleção peruana com 6 pontos e a seleção chilena com 5 pontos, imaginando o quanto ainda falta pela frente, que não é muito,
dá para dizer que a seleção peruana e a seleção chilena estão ameaçadíssimas de ficar de fora da Copa, né? E como a seleção peruana tem um jogo a menos, dá para imaginar que se vencer o Chile, a seleção peruana tem um pouquinho mais de chance de disputar ali com Bolívia e Venezuela, pelo menos por uma vaga na repescagem. A situação do Chile é péssima. São 5 vitórias seguidas fora de casa nos 5 jogos que fez. É difícil de imaginar uma mudança, né? Nos últimos jogos que a seleção chilena visitou a seleção peruana, 0-0 na Copa América, 2-0 para a seleção peruana, aqui 3-0 para a seleção peruana e 4-3 para a seleção chilena. Então, quando o Chile joga em casa, ele tem mais vantagem, mas quando joga fora, a seleção peruana tem mais vantagem. Por isso a cotação mais baixa por aqui. Eu também viria para correção de preço, se você é um trader, e vejo com alguns bons olhos aqui, alguma coisa numa dupla chance do Peru, mas vamos ser sinceros, a seleção peruana também não passa muita confiança, né? Não passa muita confiança, vem de goleada sofrida para a seleção brasileira. Se fosse às 22h30 para colocar o meu dinheiro em risco, não sei se eu viria para esse jogo aqui. Confiar na seleção peruana, só porque o Chile não venceu nenhuma. Sinceramente, eu acho que é um embasamento ainda muito raso. O Chile não venceu nenhuma, então back Peru. Tá muito raso. O que facilita, talvez, para a seleção peruana é a quantidade de gols sofridos pela seleção chilena. Olha isso, são 14 gols sofridos em 5 jogos. Uma seleção que não venceu nenhuma primeira etapa, uma seleção que não venceu nenhuma segunda etapa. Fica difícil realmente confiar. O que dá para pensar seria no mercado de gols, já que é um confronto direto, um jogo de 6 pontos. Se olhar para um cenário de over 1,5 com uma cotação mais elevada, pode não ser tão ruim. Ou até mesmo um cenário de 0,5, né, ao longo do jogo, lá para os 60 minutos, acima de 2, também pode não ser um cenário tão ruim assim. O ambas marcam é que não costuma acontecer entre eles. Olha só, 0-0, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0. Aqui em 2016 aconteceu 1. Por isso a cotação do ambas acaba ficando um pouco mais elevada, 2,25. Não é um cenário que eu te indico, pelo menos no cenário pré-live, tá? Então são 2 jogos das eliminatórias para ficar de olho ao vivo. Operário e Mirassol é um outro jogo complementar que você pode inserir na tua grade de trabalho, mas é um jogo muito pro ao vivo, muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão, até porque a gente não é evidente, né? Mas o Operário ainda tem chances matemáticas de subir. Se vence as duas, vai a 62. Só que o Sport, por exemplo, com uma vitória simples nos 2 jogos, vai a 63. O Ceará, com uma vitória simples nos 2 jogos, vai a 63. Então, a chance do Operário é muito pequena. E se o Mirassol sair na frente, né, e segurar a vitória, aí vai ficar mais difícil ainda. Então, é um jogo onde o Mirassol é o principal ator nesse jogo, né? O Operário acaba sendo um pouquinho coadjuvante, porque o Mirassol acaba jogando praticamente pelo empate, né? Com 64 pontos, é muito provável de imaginar que o Mirassol consiga o acesso. O título praticamente já vai ser do Santos, o Santos só precisa de 1 ponto, mas o Mirassol pode tentar buscar ou o acesso via vitória, ou o empate também não é ruim, já que o último jogo do Mirassol é dentro de casa contra a Chapecoense, que nesse momento já está ali bem ameaçada de rebaixamento também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aqui embaixo fica o espaço para você me ajudar com complementos, com informações, com correções. Não esquece que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. Link da minha parceira Betfair com o bônus inicial também está aqui. Link do meu curso para você fazer no YouTube ou no blog. E todos os outros links estão aqui embaixo. Se você gostou do conteúdo e não é inscrito, não esquece de se inscrever. Assina o PDF de apoio para você ter acesso também a todas as informações estatísticas para te ajudar durante o seu dia a dia. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.